Nossa vida, luz, é tão bom estar aqui juntos louvando ao Senhor, soldar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos permitir que a unção do Espírito chegue até o nosso coração. Vá orando suavemente no Espírito. Viri viri candara la valaria la valaria la valaria la valara la. Viri viri andara la varia sindara lori andara la valaria na vale. Eri la valaria la vala. Eri viri candara la valaria na varandara la varia sindara lori la valara la. Eri na marandara la varia la. Oro shaidren kora mandari alla valle, eri alla valari erele, suturi andara na malari alla variala, iri viri kandara alla valle, ora la bari alla ballara la varia shandara la varia la varia la. Vai se sentando novamente. E vamos juntos tomar a palavra de Deus. Abra, por favor, novamente a sua Bíblia. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 5. Agora nós vamos ler os versículos 36 até o 39. Um outro direcionamento que o Senhor trouxe para o Conselho Diocesano é o desejo de Deus de realizar em nós um processo de novo nascimento. E o Senhor trouxe claramente o texto da palavra de Nicodemos, que fala a respeito desse novo nascimento. Por isso, o tema dessa nossa pregação agora será: necessário vos é nascer de novo. Mas antes de irmos para o texto de João, no capítulo 3, que trata da conversa de Jesus com Nicodemos, eu quero iniciar partilhando com você então esse texto aqui de Lucas 36. O texto diz: propôs-lhe também essa comparação: ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não se assentaria bem na roupa velha. E também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo arrebentará e os odres entornar-se-ão, e perder-se-ão os odres, mas o vinho novo. Mas perder-se-ão os odres, mas o vinho novo deve pôr-se em odres novos, e assim ambos se conservam. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Todos nós sabemos que um odre é um recipiente que foi feito para transportar alguns líquidos, especialmente vinho, conforme nos ensina esse texto do Evangelho. O que eu gostaria que nós compreendêssemos nesse momento antes do nosso almoço? A palavra de Deus, ela nos orienta dizendo que não se pode colocar um remendo novo em uma roupa que é velha. As donas de casa sabem disso. Quando o tecido é ainda novo, ele não foi lavado. E a tendência de um tecido novo, quando é lavado, é encolher. Então, se a gente coloca um remendo de tecido novo em uma roupa que já é usada, quando o tecido novo
se encolhe, ele vai aumentar o rasgão. É isso que o texto da palavra está ensinando. Como eu partilhava com vocês, Jesus nos trouxe aqui nesse final de semana para realizar em nós um processo de cura dentro dos nossos corações. Por que eu estou iniciando com esse texto? Para deixar bem claro a palavra que Deus tem para você. Deus não te trouxe aqui para remendar a sua vida. Ele te trouxe aqui para nos fazer novos nesse final de semana. Você crê nisso, sim ou não? É por isso que a palavra de Deus, ela diz dessa forma, que o vinho novo, ele deve ser colocado em odres. E por que é que a gente não coloca vinho novo num odre velho? O vinho, ele entra num processo de fermentação. E enquanto ele está fermentando, ele então se expande por causa dos gases. Um odre que já está velho, o odre era feito de couro. E é normal que um odre feito de couro, conforme ele vai sendo utilizado e sendo exposto ao tempo, ele vai se enrijecendo. Se ele está enrijecido, quando você coloca o vinho novo dentro dele, o processo de fermentação faz com que o odre estoure. E ao estourar, a gente perde o vinho novo e perde também o odre. É por isso que a palavra de Deus, ela está nos orientando nesse dia de hoje. Porque o desejo de Deus é colocar sobre nós um vinho completamente novo. Irmãos e irmãs, eu queria que você compreendesse essa verdade. A verdade de que Deus tem muito mais para o seu ministério. Você crê nisso, sim ou não? Então faz essa promessa para o irmão que está do seu lado. Deus tem muito mais ainda para o seu ministério. Agora, irmãos e irmãs, iluminado por esse texto de Lucas, abra então comigo a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de São João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Esse texto é conhecido por todos nós. Mas lembrando para você, todas as vezes que a palavra ela é proclamada, ela realiza aquilo que ela diz. Amém? Então vamos tomar posse da bênção. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Replicou Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, ele pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Aplauda comigo essa palavra de Deus. Nós observamos aqui o encontro de Jesus com um homem que era príncipe entre os judeus. E quando nós analisamos essa primeira situação, nós aprendemos que Nicodemos já era um homem que estava a serviço de Deus. Escute, ele estava a serviço, mas ainda não tinha feito uma experiência pessoal com Deus. Irmãos e irmãs, e aqui está uma grande infelicidade da nossa vida e do nosso ministério.
Porque muitas vezes você vai se deparar na sua caminhada com servos que já estão servindo a Deus, mas que ainda não fizeram uma experiência pessoal com Ele. Quando nós falamos de experiência, a teologia, ela explica para nós aquilo que é experiência religiosa e aquilo que é chamada experiência de Deus. O que é a experiência religiosa? A experiência religiosa é quando alguém, por exemplo, é católico por conveniência. E aqui entre nós, vamos falar a verdade, ser servo de um grupo de oração é uma coisa muito legal, é ou não é? Por que é legal? Primeiro, você amplia o círculo de amizades. Então, se nós fizermos uma análise daquilo que é servir o Senhor pelo âmbito social, é muito legal ser um servo da renovação. A gente amplia o círculo de amizades. A gente vai estar envolvido com pessoas que, pelo menos, querem o nosso bem. É assim ou não? Deveria ser, não é? Os servos do grupo de oração deveriam querer o bem uns dos outros. Então, socialmente, fazer parte de um grupo de oração é legal. E aí, irmãos, nós entramos numa situação de servos que se colocam a serviço, muitas vezes já estão pregando, já estão cantando, já estão exercendo determinados ministérios, sem antes ter vivido um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. O encontro, essa experiência chamada experiência religiosa, ela não dá sentido para a nossa vida. Ela não nos leva a um compromisso com Deus e compromisso com o movimento. E aí talvez você compreenda porque é que lá no seu grupo de oração, infelizmente, ainda tem servos descompromissados. Porque nós só vamos viver de fato o compromisso com Deus, com o grupo de oração, com o nosso movimento, a partir do momento que fazemos uma experiência pessoal, uma experiência que tem a força de transformar a história da nossa vida. A experiência religiosa, nós podemos observar aqueles católicos que dizem assim: eu sou católico porque o meu pai era católico, o meu avô era católico e eu vou morrer católico. Você já viu alguém dizer assim? Isso é experiência religiosa. É religiosa. Não é uma experiência que muda a vida da pessoa. Então Nicodemos, ele servia a Deus, mas estava longe de ter feito uma experiência íntima, transformadora, pessoal, uma experiência que desse sentido à sua vida. E é interessante que ele vai procurar Jesus à noite. Socialmente sendo um doutor não deveria procurar um outro mestre. Era uma vergonha para ele. Então, irmãos e irmãs, isso muitas vezes pode acontecer na nossa vida. E quando nós não fazemos uma experiência pessoal, ouça o que eu estou dizendo. Se você está vivendo ainda na experiência religiosa, você vai se cansar facilmente. Eu não sei se você já viu, mas para um pescador, apanhar um peixe grande com um material de pesca inadequado, é um serviço muito cansativo. Quando você está usando a ferramenta certa, o trabalho fica mais fácil. Assim também na nossa vida. Se na nossa vida e no nosso ministério estivermos ainda na experiência religiosa, ela é cansativa. Para os servos que estão servindo sem viver um encontro pessoal, irmão, ir a um grupo de oração é um fardo. E aí o que você vai encontrar? Servos reclamando constantemente. Você vai encontrar servos desanimados, não tem ânimo interior. Você vai encontrar pessoas descompromissadas com o grupo e com o evangelho. Você vai encontrar pessoas que ainda não se despertaram para o processo de conversão verdadeira. Agora, irmãos e irmãs,
Uma outra é aquilo que nós chamamos de experiência de Deus. Aqui no nosso ambiente, entre membros da renovação carismática, a experiência de Deus tem um nome, nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Você já viveu essa graça, sim ou não? Quem já viveu, levante a mão e diga eu. Essa experiência, chamada batismo no Espírito Santo, ela é uma experiência de Deus, e ela então dá sentido à nossa vida. A graça do batismo no Espírito Santo é uma experiência antológica. O ser humano é um antes e o outro completamente diferente depois. Essa experiência, irmãos, ela nos insere no seio da Trindade. A pessoa que viveu um encontro pessoal com Cristo tem a sua vida radicalmente transformada. Você observa uma pessoa que se encontrou com Jesus, ela tem alegria no coração, mesmo no meio das dificuldades. Quando alguém viveu um encontro pessoal com Cristo, ela tem ânimo. Essa pessoa vive, irmãos e irmãs, motivada por uma graça sobrenatural. É o Espírito que nos capacita para a missão. É por isso que a palavra de Deus, ela nos orienta nessa manhã. Necessário vos é? Nascer o quê? De novo. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga isso para ele: necessário te é nascer de novo. Diga para você mesmo, bata no seu peito assim e diga: necessário me é nascer de novo. Vamos falar um português mais fácil. É necessário que eu nasça de novo. Diga para você mesmo. Agora eu pergunto, você deseja nascer de novo, sim ou não? Sim. Agora olhamos para a palavra. Jesus vai dizer que é necessário nascer da água e do... Esse nascer da água, Jesus está fazendo uma alusão ao batismo sacramental. O batismo chamado sacramental, ele realiza algumas graças em nós. Primeiro, pelo batismo sacramental nós nos tornamos filhos de Deus. Pelo batismo sacramental é apagada em nós a mancha do pecado original. Pelo batismo sacramental nós nos tornamos, a partir do sacramento, templos do Espírito Santo. É por isso que nós podemos exclamar: eu sou templo do Espírito Santo. Diga para você mesmo. Eu sou templo do Espírito Santo. Mais forte. Eu sou templo do Espírito Santo. Somos templos do Espírito. Agora Jesus faz a alusão a um novo nascimento. Esse nascimento, chamado de nascer do Espírito, é um encontro transformador com Cristo ressuscitado. E eu já disse para vocês e repito, aquela pessoa que nasceu de novo, ela tem a sua vida radicalmente transformada por Deus. Irmãos e irmãs, quando fazemos a experiência da graça do batismo no Espírito, se processa em nós um novo nascimento. Quando nos encontramos pessoalmente com o ressuscitado, ele tem a força de transformar a história da nossa vida e totalmente o nosso jeito de viver, de pensar. É interessante que tem um teólogo que diz o seguinte, fazendo uma análise do profeta Jeremias. Jeremias diz assim: seduziste-me, Senhor, e eu? Mais forte. Seduziste-me, Senhor, e eu? O batismo no Espírito é uma obra de sedução. É Deus quem toma a iniciativa de seduzir a nossa alma. E por que isso se realiza? Olha que coisa linda. O teólogo disse a seguinte frase: aquele que seduz o seduzido, determina a sua existência. Maravilhoso isso, gente. Isso significa que uma vez que nós somos seduzidos por Deus, essa sedução realizada em nós,
ela passa a ser uma necessidade na nossa vida. Aquele que nos seduz passa a determinar a história da nossa vida. É por isso que nós vivemos na busca dessa experiência da graça do batismo no Espírito. Porque ao nos encontrar pessoalmente com Jesus, Ele passou a determinar a nossa vida. Ele passou, irmãos e irmãs, a ser o centro, aquela pessoa que é mergulhada no Espírito. O Senhor passa a ser o centro da sua existência. A nossa existência, a partir da graça do batismo no Espírito, é determinada pela pessoa de Cristo, que passa a ser o centro da história da nossa vida. E quando nós experimentamos essa graça, desse novo nascimento, e vamos falar de novo nascimento então. A maioria de nós, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos uma vida, talvez, uma vida de pecado. Graças a Deus, muitos foram chamados muito cedo, como eu vejo muitos jovens aqui. Assim como eu, que fui chamado por Deus aos 16 anos de idade. Então, muitos pecados que eu poderia ter cometido, Deus me chamou antes de cometê-los. No entanto, infelizmente, existem pessoas que viveram uma vida completamente desregrada, uma vida no pecado. Irmãos e irmãs, o pecado, além de nos afastar de Deus, há em nós uma tendência ao pecado. Eu já disse isso anteriormente. E assim, irmãos, vamos supor que alguém, por exemplo, uma prostituta ou um prostituto, viveu um encontro pessoal com Jesus, foi batizado no Espírito Santo e começa uma caminhada espiritual. Houve um novo nascimento, sim ou não? Houve. Agora, o que acaba acontecendo? Quando a gente é mergulhado no Espírito, se inaugura na nossa vida um processo de conversão. Então, imediatamente a gente abandona o pecado, é verdade ou não? Aconteceu assim com você, sim ou não? Agora, olha só, ao abandonar e renunciar o pecado e iniciar um processo de caminhada para a vida nova, essa pessoa que se encontrou com Deus, ela ainda traz em sua vida, em sua natureza, a memória dos pecados que foram cometidos. Então essa pessoa que era um prostituto, ao iniciar no nosso grupo de oração, ele ainda vai trazer as tendências, os pensamentos, a memória da vida vivida no pecado. Então, irmãos e irmãs, é preciso que esse processo de nascer de novo se realize constantemente na nossa vida. Para que essa vida nova seja vivida, é preciso romper com aquilo que nós chamamos de homem velho. Eu já partilhava isso com vocês anteriormente. Existe então dentro de nós duas naturezas. Uma natureza que é a natureza divina querendo crescer em nós, e uma outra natureza corrompida pelo pecado. É nesse aspecto que a palavra de Deus vai dizer para nós, lá na carta de São Paulo aos Efésios. Tome comigo, por favor. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23. Amém ou misericórdia? Diz a palavra. Vós, porém, no versículo 20, tá? Efésios 4, 20. Vós, porém, não é para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que dele ouviste e dele aprendeste, como convém a verdade em Jesus. Olha só o que vai dizer a palavra. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar os sentimentos de vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. O que a palavra de Deus nos orienta, Paulo está nos orientando, irmãos e irmãs, a renunciar à vida passada e nos revestir. Observe, Paulo está usando um verbo, revestir-nos. Significa, irmãos e irmãs, que é preciso cada dia mais
ir dizendo não a essa natureza que nos leva a uma tendência para o pecado e ir tomando posse de uma vida nova vivida em Cristo Jesus. Agora, o que acaba acontecendo conosco? Você se lembra da primeira vez que você foi batizado no Espírito? Quem se lembra? Eu também me recordo. Dias 20, 21 e 22 de abril do ano de 1989. Irmãos e irmãs, aquela experiência, ela marcou profundamente a história da minha vida. Eu era um jovem de 16 anos que vivia uma vida infeliz. E eu me recordo naquele dia em que estávamos unidos, que eu me ajoelhei um jovem infeliz. E depois de ter experimentado aquela graça, me levantei um homem completamente restaurado pelo poder de Deus. Essa obra nos transformou. É por isso que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É assim com a gente ou não é? Tudo se realiza de novo. A palavra de Deus, a partir da graça do batismo no Espírito, ela começa a ter sentido para nós. A vida de oração, a intimidade com Deus, nós começamos, se processa em nós um novo nascimento, tudo se faz novo. É por isso que Paulo diz: aquele que está em Cristo, repita, é uma nova criatura. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Seja uma nova criatura, diga. Novas criaturas é o chamado de Deus para nós. Agora olha só. Se eu fizer as contas, já fazem mais de 20 anos daquela primeira experiência. Mas, irmãos e irmãs, eu disse que aquele que seduz o seduzido determina a sua existência. E nós, então, da renovação carismática, por que é que nós nos reunimos? Porque nós acreditamos que aquela experiência, ela pode se repetir na história da nossa vida. É por isso que os bispos da América Latina e do Caribe, ao escreverem o documento de Aparecida, vão dizer que os discípulos, depois de Pentecostes, experimentavam sucessivas efusões do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você? Irmãos e irmãs, a graça do batismo no Espírito não é uma experiência única. Eu quero dizer para você hoje que ela pode acontecer na sua vida agora. Você crê sim ou não? Sim. E você deseja sim ou não? Sim. Essa graça, ela pode acontecer na nossa vida. Como eu dizia para vocês, imagina que aqui fosse um lago. Olha só, estão vendo a água? O que acontece se eu soltar uma pedra assim? Ela vai fazer assim, ó. Tigum. E aí começa a formar alguns círculos, é ou não é? Conforme vai passando o tempo, os círculos vão perdendo a intensidade. E por que perde a intensidade? Porque ele se afasta daquilo que foi o acontecimento que gerou as ondas. Quanto mais o tempo passa, mais as ondas vão ficando fracas, e logo a água volta à calmaria. Irmãos e irmãs, na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Talvez na sua caminhada, na sua vida, a graça do batismo no Espírito foi vivida não sei há quantos anos. E quantas vezes a gente fica vivendo somente a partir daquela experiência, e quantos ainda no saudosismo, naquela época é que era bom, naquela época se experimentava. Eu tenho uma notícia para dar para você hoje. Você deseja? A graça de Pentecostes pode acontecer na sua vida agora. Agora.
Tome comigo a sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos. Abra, por favor, no capítulo 2. É claro que você já sabe esse texto de cor. Sabe? Sabe, né? Diz assim a palavra de Deus: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, que encheu a casa onde eles estavam sentados. Apareceram-lhes então umas espécies de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Leia, por favor, o que diz esse versículo aí. E ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aplauda comigo esse texto da palavra, irmãos. Está fraco demais, bem forte. Você sabe o que significa de repente, né? Sabe? O que significa? De repente significa de repente. De repente significa ato repentino. Significa que pode acontecer agora. É por isso que a renovação carismática reúne seus grupos de oração. Porque nós estamos à espera de Pentecostes. Nós esperamos que essa graça aconteça dia a dia na nossa vida. Nós esperamos que essa graça aconteça agora. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a condição de vida que você tem vivido. Talvez, como pregava no início, existem pessoas que estão aqui com as redes rompidas. Talvez existam pessoas que estão me ouvindo e estão desanimadas. Talvez existam pessoas que perderam a esperança. Talvez existam pessoas que já não têm mais a alegria para caminhar. Eu tenho uma notícia para você. Nesse dia de hoje, se você abrir o seu coração, você pode nascer de novo. Hoje, Deus pode interferir na realidade da sua vida e gerar uma vida nova dentro do seu coração. Amém, irmãos? O Senhor me deu uma palavra para vocês, porque muitas vezes nós entramos nesse processo, e tem uma coisa, irmãos, você já viu que o ser humano ele se acostuma com quase tudo? O ser humano se acostuma com quase tudo, até com a feiura. Você está rindo por quê? Você já foi feio, é verdade ou não? Eu já fui feio. Quando eu olho na minha identidade, eu falo, meu Deus, como o Espírito Santo agiu. Você já viu que o Espírito Santo faz a gente ficar até mais bonito? É ou não é? Olha para esse irmão que está do seu lado, você vê a obra que o Espírito tem feito na vida dele. Não fica mais bonito? É verdade mesmo. Agora olha só, escute. Escute. Como o ser humano se acostuma com quase tudo. Às vezes chega um momento da nossa caminhada espiritual que nós nos habituamos com as coisas de Deus. Tem pessoas, por exemplo, que exercem o ministério da comunhão eucarística. É um ministério extraordinário. E o que acaba acontecendo com o passar do tempo, que ao mexer com as espécies sagradas, as pessoas se acostumam. E já não tem mais o mesmo zelo pelo sagrado. Acontece na nossa caminhada espiritual. A gente se habitua a rezar de uma certa forma. Nos habituamos a louvar, nos habituamos a pedir o batismo no Espírito. E já não temos mais aquela sede que nos levou à experiência. Eu me lembro muito bem. Eu me lembro que o dirigente daquela reunião de oração, naquele dia, naquele seminário, disse: se todos os poros do teu organismo tivessem uma boca,
seria necessário que nesse momento todas elas gritassem: vem Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Espírito só virá se houver essa procura dentro do nosso coração. O Espírito só virá se houver esse desejo de experimentá-lo novamente. Não um desejo saudosista, mas um desejo que espera a atualização da graça. E como eu sei que a graça foi derramada? Eu devo pedir o batismo no Espírito todos os dias. O triste, até que sinta a alegria. O desanimado, até que sinta o ânimo novo. Irmãos e irmãs, e clamar essa graça até que a experiência aconteça. A promessa que Deus me deu para vocês nessa semana está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Eu vou convidar você a ler essa promessa de pé. Vai ficando de pé. Livro do profeta Isaías, capítulo 44. Fica de pé para recebermos a bênção de Deus. Diz assim a palavra: agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou e que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o solo sequioso, falarei correr sobre a terra árida. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus rebentos. Eles crescerão como uma vegetação irrigada, como os álamos à beira dos arroios. Um dirá: eu sou do Senhor, e o outro reclamará para si o nome de Jacó. Um terceiro escreverá na mão ao Senhor e receberá o cognome Israel. Agora ouça o que essa palavra de Deus quer dizer. Quantas vezes a nossa vida espiritual ela se torna um deserto. Quantas vezes, irmãos e irmãs, aquela alegria do início já não está mais dentro do nosso coração. Talvez nessa manhã eu esteja pregando para pessoas que estejam nessa condição. E para você, meu irmão e irmã, que tem vivido um tempo de deserto espiritual, eu quero ser profeta na sua vida e dizer que o tempo de seca acaba hoje na sua vida espiritual. E muito mais. O Senhor me mostrava servos que perderam o ânimo por causa de problemas familiares. E a palavra que Deus me dava para vocês é profético. A semente do Evangelho já está plantada no coração dos teus filhos. E escute, não acabou não. É promessa. O Senhor vai nos dar uma descendência que será cheia do Espírito Santo. Agora, irmãos e irmãs, você deseja que essa graça se realize na sua vida, sim ou não? Sim. Não depende de mim. Depende da sede que estiver dentro do teu coração. O que eu quero dizer para você é que a graça de um novo Pentecostes pode se atualizar no agora da sua vida. Eu vou convidar você a rezar, mas a não rezar dessa forma que você está acostumado. Talvez, irmãos e irmãs, lá na realidade do nosso grupo de oração, tem coisas que por você ser um servo, você não pode fazer. Mas aqui agora, nós estamos reunidos como líderes no nosso movimento. Eu vou convidar você a sair da tua oração tradicional, a levantar comigo os seus braços e pedir ao Senhor: batiza-me
no Espírito Santo. Levanta teus braços aí e comece a clamar, meu irmão. Peça a Deus. Peça, vem Espírito Santo de Deus. Peça, vem Espírito de Deus realizar uma obra nova. Vem Espírito manifestar o teu poder na minha vida. Vem Espírito, desperta o meu coração para que nesse dia eu nasça de novo. Todas as calhas vazias da minha vida, Espírito Santo, enche-me, preenche-me, Espírito Santo, batiza-me novamente com toda a unção, Espírito Santo de Deus. Enche-me da tua graça, sacia minha sede, Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo. Retira do meu coração a tristeza. Retira do meu coração o desânimo. Retira do meu coração, Senhor, tudo aquilo que me afasta e me impede de viver essa experiência nova. Vem, Espírito Santo. Sopra, Senhor, nesse lugar um sopro de vida. Sopra, Roá, um hálito de vida nova. Espírito Santo de Deus, um novo ardor, Espírito Santo. Incendeia minha alma, Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo de Deus. Inunda-me, enche-me. Eu vou provocar vocês um pouco mais. Uma certa vez, houve um povo que atrapalhou muito a vida do povo de Israel. Eles eram chamados de amalecitas. Em determinado momento, lá estava Moisés, e Josué estava logo abaixo combatendo os amalecitas. Moisés estava no alto do monte, e diz a palavra de Deus que enquanto Moisés mantinha os braços levantados, Israel triunfava sobre os amalecitas. Mas conforme o tempo foi passando, o braço de Moisés ele foi se cansando, e quando Moisés baixava os braços, Amaleque triunfava sobre Israel. O que aconteceu então? 2 homens colocaram uma pedra para Moisés se sentar. E um deles se chamava Arão e o outro Ur. E os dois seguraram os braços de Moisés para cima, até que Israel eliminou os amalecitas. Nós vamos orar com essa dinâmica. Nós vamos fazer assim, um de vocês, nós vamos fazer grupos de 3 agora. Tá bem? Grupos de 3. Agora preste atenção, olhem para mim. Vem cá, Eliana. Então vamos supor aqui que a Eliana seja Moisés. Ela vai levantar os braços. Agora eu vou mostrar como é que levanta. É levantar o braço. E um será Arão e vai apoiar o braço. E vai orar em línguas suavemente. Vai orando suavemente em línguas. Quem estiver nessa posição vai clamar a Deus. Pode baixar. Você sabe o que é clamor, né? Clamar significa gritar em alta voz. Então eu quero ver quem estiver na posição do Moisés. E veja, não é momento para você rezar para a tua família. Não é momento para você pedir cura. É momento para você pedir a graça do batismo no Espírito Santo, amém? E vocês que estiverem nessa posição do Moisés devem clamar até que você sinta a frieza te deixar, até que você sinta o desânimo ir embora, até que você sinta o ardor voltar para o teu coração, amém, irmãos? Amém. Vamos nos reunir então em grupos de 3. 2 vão dar suporte para um. Agora preste atenção. Olhem para mim. Não é para rezar assim, ó. Vocês ouviram o que é clamar? Gritar em alta voz. Então o Moisés vai levantar os braços. Solta a tua voz e começa a pedir um novo batismo no Espírito.
Os Arão e Ur vão ajudá-lo, orando em língua suavemente. Levante o seu braço, Moisés, e peça a Deus que te visite, peça a Deus que te faça nascer de novo. Comece a clamar por um novo nascimento, invocando: vem Espírito de Deus, manifesta-te na minha vida, manifesta-te no meu coração. Eu quero mais da tua presença, mais do teu poder. Vai clamando, irmão e irmã, pedindo ao Senhor que te renove. Espírito Santo, Restaura as vem, minhas vem forças, Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, doce Espírito Santo de Deus, e te dar encher da Vem, tua Espírito graça, Santo. pelo poder, Espírito Santo de Deus. Vem fazer um novo. Vai orando pelo teu ministério, solta a tua voz, filho. Ore e peça a Deus que te visite. Peça: vem Espírito, dá-me o teu poder, dá-me a tua unção, gera na minha vida a abundância dos carismas, renova nosso coração, visita-nos nessa hora com teu poder, manifesta nesse lugar a tua unção. Vamos todos orando no Espírito. Solta a tua voz, sem medo. Solta a tua voz. Herecaidren Corashaidren Kindari Vakatara Labaraya Herekandara Labaria Shandari Kandari Herecaidren Corasuturi Kandari Heralavaria Lavalia Cantari Surya Shaidren Kindari Vakatara Labaraya. Solta a tua voz, irmão e irmã, solta a tua voz e vai orando no Espírito. Amém. A dinâmica da oração continua. Vai baixando os braços desse Moisés. Outro deve ocupar a sua posição. Levante os braços desse irmão que está aí com você. E você que agora é Moisés, comece a clamar, irmão. Solta a tua voz, abre tua boca e peça: vem Espírito de Deus. Comece a clamar em alta voz, pedindo ao Senhor que te visite nesse momento. Peça ao Senhor que restaure a tua vida. Peça ao Senhor que manifeste o seu poder. Peça ao Senhor que nessa hora te visite. Vem, Paráclito. Vai dizendo: eu desejo nascer de novo, eu desejo experimentar o poder de Deus em minha vida. Vá orando no Espírito. Shiribiri cantar alabaria, alabaria, alabalaria, alabalaria, alaria, alabalaria, ala. Heribiri alabalar, alabale.
A terceira pessoa ocupa o lugar do Moisés. E mantenha a mesma dinâmica. Levante o seu braço e comece a clamar. Solte a sua voz, filho. Peça, vem Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Eu te desejo. Eu te desejo. Vem Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Toma o meu coração. Vem sobre mim. Age na minha vida com teu poder. Visita-me nessa hora. Visita-me para renovar, para revolucionar. Vem Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Santo de Deus, encher as Visita calhas, nosso coração. as calhas vazias. Visita o meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, transbordar-me de alegria, transbordar-me de paz. Traz a sua docilidade, Vai pedindo a abundância dos carismas. Peça, meu irmão, uma manifestação extraordinária do poder de Deus em sua vida. Vá orando no Espírito. Siribiricandara labaria 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 labalai. Rerecantarizada aralachuri. Põe volume na tua voz, força na tua oração. Amém. Vamos unir as mãos agora, todos juntos. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu quero mais do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O nosso querido Papa João Paulo II disse assim: tudo que o Espírito Santo toca, ele transforma. Ele pode transformar você hoje, irmão. Vocês sabem que eu morei 5 anos no Rio Grande do Sul, né? E como bom mineiro, lá no Rio Grande do Sul, eu aprendi muito bem a acender uma churrasqueira. Vocês sabem o que a gente precisa fazer para acender uma churrasqueira, né? A gente precisa colocar no mesmo lugar carvões em brasa. O que acontece quando o carvão está em brasa e a gente reúne todos eles no mesmo lugar? Pega fogo. Nós todos já somos carvões em brasa. Vamos deixar o fogo do Espírito tomar conta do nosso coração? Dá a mão para o seu irmão e vamos cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito. Cante. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei. e ali adorarei Ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. Mais uma vez, feche os seus olhos e cante. Eu navegarei Eu navegarei no oceano do Espírito. no oceano do Espírito E ali adorarei e ali adorarei ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. Levante a mão do seu irmão bem alto e peça: Espírito, 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 que
que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, e enche-me de novo, com toda a força de sua voz, clame: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, e enche-me de novo. diga: eu adorarei Eu adorarei, ao meu Deus fiel, ao meu Deus fiel, ao meu libertador, ao meu libertador, aquele que venceu. aquele que venceu. Mais uma vez, eu adorarei Eu adorarei, eu adorarei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, ao meu libertador, aquele que venceu. aquele que venceu. Levante o braço do seu irmão e peça: Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Só vocês. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Bem baixinho agora. Fecha os seus olhos. Deixa eu combinar algo com vocês. Eu creio que Deus deseja dar uma manifestação extraordinária do Espírito Santo para nós. Você crê? Eu vou convidar você a fazer o seguinte: você vai segurar na mão do seu irmão, você vai fechar os seus olhos, e durante 3 minutos, ouça, 3 minutos, eu não vou dirigir no microfone, a música vai parar. Eu vou pedir para você levantar os seus braços e orar no Espírito. Levante o seu braço, sustenta a oração do irmão e com toda a força da sua voz, pode começar. Vá orando no Espírito, vá orando. Eu acho que pode ser bem mais forte que isso. Seja livre, meu irmão. Solta a tua voz e vá orando.
Isso, vá orando na liberdade. Deixa a unção chegar. Deixa o Espírito tomar o teu coração. Vá orando mais suavemente. Agora vamos nos abraçar mutuamente assim, ó. Junta todo mundo num abraço só, isso. Isso mesmo, assim. Isso, traz o irmão para mais perto de você. Somos uma comunidade que ora agora. Fecha os seus olhos e vai cantando. Vem como em Pentecoste. Fecha os seus olhos e vá orando. E enche-me de novo. Vá movimentando o teu corpo e cantando, Espírito. Espírito, Espírito, Que desce como fogo. que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Mais forte que isso. Solta a tua voz e reza com essa canção, Espírito. Espírito, Espírito, Que desce como um fogo. Vem como em vem Pentecostes. como em Pentecoste. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Mais uma vez, solta a sua voz e vá orando. Oh, cantari shuri alabalari, ere cantari valavalaia. Solta a tua voz, vai se deixando conduzir pelo Espírito. Iriviri candara lavaria lavalara lavaria 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 lavalara lavaleri lavaria 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 la. Só murmurando. Oh, 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 oh. Várias pessoas estão recebendo a graça do repouso no Espírito. Se entregue ao Senhor, deixa o Espírito agir livremente. O Senhor me dá a palavra.
Eu estou derramando nessa manhã sobre todos vocês uma nova unção do meu Espírito Santo. Essa unção está retirando dos vossos corações a murmuração. Essa unção está tirando dos vossos corações a preguiça. Essa unção está tirando dos vossos corações o desânimo. Sim, recebam agora a unção do meu Espírito que paira sobre vocês e que está gerando em cada um de vocês um ânimo novo, que desperta nos vossos corações uma nova alegria de estarem a meu serviço. Eu estou quebrando nesse momento o fardo que estava pesando sobre os vossos ombros e sobre as vossas vidas, e gerando em todos vocês uma nova alegria de estarem a meu serviço. Amém, Senhor, amém. Amém, Jesus. Se você confirma essa palavra, pode levantar os seus braços agora e dizer: eu recebo essa unção nova. Eu recebo. Vai dizendo: eu recebo essa nova alegria de servir. Senhor, eu recebo. E você, meu irmão, que sente essa alegria, e você que sente o Senhor quebrando o fardo, levante os seus braços e comece a dar glória a Deus. Vá glorificando o Senhor que realiza essa obra em nós, o Senhor que se manifesta com o seu poder. Senhor, obrigado, Senhor. Vai dizendo: bendito seja teu nome, Senhor. Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigada, Jesus. E pode dar uma salva de palmas, glorificando, Amém, bendizendo, Jesus. adorando Amém, o nome Senhor. de nosso Senhor Amém, Jesus Cristo. Jesus. Amém, Senhor, exaltado, Senhor. Diga comigo: glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor me mostra muitas pessoas que há tempo não sentiam essa graça da unção poderosa do Espírito. Quem sentiu isso, levante a sua mão para que todos sejam testemunhas. E quem está sentindo uma alegria dentro do seu coração, diga glória a Deus. Mais uma vez, aplauda a presença viva de nosso Senhor em nosso meio. Jesus. Amém, Senhor. Vamos sentar um pouquinho. Ronaldo vai nos organizar para o nosso intervalo de almoço. Quem perdeu a aliança, olha no dedo aí. Agora presta atenção só um pouquinho aqui em mim, que nós já vamos almoçar.